Salve, salve, turma elementar! Prontos para mais uma aula de Geografia? Essa é a nossa primeira aula do módulo Geografia do Brasil. Professor Ricardo, vou seguir com vocês essa disciplina. Olha aqui, a formação do território brasileiro. Antes de começarmos, uma pergunta. Você saberia apontar um mapa e dizer em que momento específico o território vai se desenhando? Por exemplo, em que momento o Centro-Oeste passou a fazer parte daquela região que a gente vê desenhada no mapa do Brasil? Em que momento a região Norte passou a fazer parte do Brasil? Em que momento a região Sul? Saberia dizer? Então a gente vai tentar elucidar essas questões hoje. Aliás, vamos tentar não, conseguiremos, certo? Então, vem comigo. Espaço pré-colonial. Vocês sabem que a geografia estuda o espaço geográfico. E por ela estudar o espaço geográfico, que é o espaço que é transformado pelas ações da sociedade, pelas ações do homem, logo temos que pensar no espaço antes da chegada dos portugueses, certo? E depois como ele vai sendo transformado por essa ação humana. O espaço antes dos portugueses era chamado de espaço pré-colonial. Bom, eu não quero voltar muito lá atrás, naqueles homens de Sambaquis, nos homens de Lagoa Santa, aquele povo pré-histórico, caçador-coletor. Vamos nos concentrar nos chamados autóctones, que é como eram chamados, ou são chamados ainda hoje, os povos indígenas. Como os índios viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses? Bom, eles viviam desempenhando certas atividades. Dentre essas atividades se incluíam o extrativismo, e quando pensarmos em extrativismo, quero que vocês pensem na questão também, e principalmente, da caça e da pesca, certo? Além, obviamente, da coleta de alimentos nas árvores. Extrativismo, Extrativismo animal, vegetal. E também quero que vocês pensem na coivara. A coivara é um método de agricultura muito rudimentar que envolve a queimada da vegetação nativa para que você, com as cinzas, adubando o solo, plante ali em cima. Então esse tipo de agricultura era praticado pelos índios, ou seja, os índios praticavam agricultura no Brasil antes da chegada dos portugueses. Interessante, hein? Então perceba como hoje já se tem muitas pesquisas e já é cobrado em alguns concursos. Enem, por exemplo, já cobrou o modo como os indígenas impactavam o espaço brasileiro antes da chegada dos portugueses. Não existia uma vegetação completamente virgem, sem alterações antrópicas, antropogênicas, ou seja, feita pelo homem. Essas alterações existiam, claro, em menores escalas, já que nós podemos chamar os índios de povos da floresta. Então eles coabitam com a floresta tal como ela está, porém promovendo transformações importantes também, ok? Fácil, né? Essa é tranquila. Então a gente sai do espaço pré-colonial e entra agora no espaço colonial. Como vai ser demarcado a primeira faixa brasileira, a primeira porção de terra do Brasil, que você sabe muito bem, é aquela que é determinada por um meridiano. Portugal e Espanha desenharam no mapa um meridiano no desconhecido, porque não se conhecia exatamente as terras para esse lado do nosso hemisfério do planeta, hemisfério ocidental, muito para o lado do extremo hemisfério ocidental. Então Portugal e Espanha fizeram um desenho. Tomaram como base as ilhas de Cabo Verde e a 370 léguas a oeste fizeram uma linha, traçaram um meridiano. Esse meridiano dividia a parte que seria a leste de Portugal e a oeste, tudo que seria da Espanha. E foi aí que surgiu então o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, antes sequer dos portugueses porem os pés aqui no Brasil, certo? Então não se havia ainda chegado a essas terras, mas segundo especulações, estima-se que lá na Espanha e lá em Portugal já se falavam delas. Nada oficial, extraoficial, certo? Mas já se falavam. Pois muito bem, assinou-se o Tratado de Tordesilhas. E aí o que nós tivemos? Nós tivemos ali essa demarcação. Pensa num meridiano, separando a leste, tudo aquilo que estava no continente americano, portanto no subcontinente da América do Sul, para Portugal, a América Espanhola, a América Portuguesa, e do outro lado, a oeste, a América Espanhola. Ok? Fácil, hein? Qual foi o outro tratado, Ricardo, que foi assinado que impactou na formação do território brasileiro? Quando o Tratado de Tordesilhas não foi mais o suficiente para determinar aquilo que era de Portugal e da Espanha, assinou-se um novo tratado, em 1750, que é o Tratado de Madrid.
porque os portugueses, os colonos portugueses haviam transpassado a linha de Tordesilhas, o meridiano de Tordesilhas, avançando, portanto, para o lado dos espanhóis, ocupando aquela terra, forçando a negociação e a assinatura de um novo tratado. Tudo bem? Então vamos aqui para o segundo quadro, vamos aqui, me acompanha. Distribuição de terras devolutas. Primeiro, você sabe, terras devolutas são terras que não têm dono. Se ela não tem dono, logo o dono é a União. Tudo aquilo que a gente pensa que não tem dono pertence à União. E a União, nesse caso, nessa época, né, a União seria o Império. E como é que funciona essas terras devolutas? Como é que quem tem o poder de determinar quem vai ser o proprietário, quem vai ter o usufruto, a posse dessas terras? Óbvio, quem é o dono. E se não tem dono, quem é o dono? É o imperador. Portanto, é o império, é a coroa que determina quem vai ser os donos. E foi assim que aconteceu a divisão de terras devolutas no Brasil. Começou com a política de capitanias hereditárias, que vai se estender durante 2 anos, de 1534 a 1536. Nas capitanias hereditárias, o beneficiário ganhava uma porção de terra da coroa. Essa porção de terra, vocês sabem, né? Ela pega do meridiano de Tordesilhas até o litoral em faixas que eram perpendiculares ao meridiano. Então são faixas retas, né? Como se fossem ali linhas latitudinais, certo? Como se pegassem as latitudes. E formou-se ali várias capitanias. A ideia é que a política de distribuição de terras por meio de capitanias hereditárias não deu certo, porque os fidalgos, os ricos comerciantes que ganhavam essas terras do imperador lá em Portugal, tinham que arcar com praticamente todos os custos de ocupação. E quando chegavam aqui, encontravam uma terra selvagem, com índios, né, pouco amigáveis, na maioria dos casos, e tinham que arcar com os custos disso. Uma guerra pessoal contra os índios e, ao mesmo tempo, a colonização, a ocupação daquele espaço. Qual foi o resultado disso? O resultado é que apenas 2 capitanias deram certo. A capitania de Pernambuco deu certo porque desenvolveu rapidamente uma vocação agrícola, que a gente daqui a pouco fala sobre ela. E também a capitania de São Vicente, porque foi onde se fez ali a primeira vila no Brasil, certo? Então 2 capitanias prosperaram, o restante, as outras 10 capitanias, ou 11 capitanias, foram para o vinagre, não deram certo. Logo, suscitou-se uma nova política de distribuição de terras, já que as capitanias, a maioria delas ficaram sem donos, ficaram sem ocupação. Então, veio as políticas das 6 Marias, também foi uma farta distribuição de terra. Aliás, né, como a capitania não deu certo, as 6 Marias veio para substituí-las. E aí, muitos comerciantes, muitos fidalgos, muita gente ganhou vastas porções de terras no Brasil. Olhem aí os latifúndios se formando, ok? Política de 6 Marias. E, Ricardo, latifúndio se formando, tá, mas e essa lei de terras aqui, o que ela significa? Porque eu sei que não é de distribuição de terras. Eu lembro, né? Essa política, ela na verdade, ela impõe uma forma única de obtenção de terras. É verdade, se você pensou assim, você está certo. A lei de terras previa que o indivíduo só pode ocupar uma terra e se apropriar dela mediante a compra. Então, ou eu compro essa terra de alguém, ou eu compro da União. Eu pago a União para obter essa terra. Perceba que ela foi votada, essa lei, em 1850, justamente quando foi proibido o tráfico negreiro, justamente quando no Brasil já estava em alta as aspirações anti-escravagistas, né? A libertação dos escravos. Então, para bloquear o acesso do escravo à terra, criou-se a lei de terras, que diz que a terra só pode ser obtida por compra. Logo, o escravo não tem renda, ele é escravo, não tem salário, logo ele não pode obter essa terra. Então notem como todas as políticas principais que nós determinamos levou o Brasil para o processo atual de concentração de terras, de formação de latifúndios, vedando o acesso do pobre, no caso o escravo, a terras no Brasil, ok? Então vamos avançando. Agora a gente vai entender mais ou menos como se configurou o espaço a partir das atividades econômicas, porque o que vai determinar maior ocupação, menor ocupação num dado lugar, anexação de certas áreas ao todo o mapa que a gente vê hoje do Brasil, vão ser justamente as práticas econômicas. É a atividade econômica que determina o desenho da sociedade e o modo como ela configura o seu território. Lembrando que território é aquela área sobre a qual atua um poder estabelecido, um poder instituído, jurídico. Nesse caso, né, o Império do Brasil, que posteriormente vai se tornar o Estado brasileiro na forma de república. Mas isso a gente vê mais para frente, na próxima aula. Primeira atividade que eu quero destacar. Percebam,
eu fui direto para cana-de-açúcar. Por que eu fui para cana-de-açúcar? Por que eu pulei o pau-brasil, que começou a ser explorado no Brasil em 1532? Portanto, quando começou a política, perto ali de começar a política da capitanias hereditárias. Por que eu pulei? Porque a exploração do pau-brasil, diferente da cana-de-açúcar e das outras mais, não gerou ocupação. A figura do colono, ela só vai surgir no Brasil a partir do cultivo de cana-de-açúcar. Antes do cultivo de cana-de-açúcar, só existia a figura do explorador. O português que vinha aqui com seus navios, com suas caravelas, né, explorava, extraía o pau-brasil, às vezes, né, colocando o índio para fazê-lo, em troca de presentes, presentinhos bobos, que para os índios era uma grande novidade, certo? Apinhavam suas embarcações e rumavam para Portugal. Essa era a figura que a gente conhecia, a figura do explorador. Mas, quando se estabeleceu aqui as capitanias, a partir dali, nós tivemos o início das práticas do cultivo de cana-de-açúcar. E aí você teve o início da ocupação do território brasileiro. Note aqui que o cultivo da cana-de-açúcar está associado com os plantations. Você lembra o que são os plantations? Plantations são latifúndios monocultores operados por mão de obra escrava. Então tem que ter todas essas características para chamarmos de plantation. Então o que você sabe? Que foi o cultivo da cana-de-açúcar que introduziu a figura do escravo no Brasil. O escravo no Brasil começou com o cultivo de cana, que começou quando no Brasil, Ricardo? Século XVI, século XVI, século XVII. Século XVI a partir de 1500, né? Século XVII também ali 1600, certo? Os anos 1600. Então, percebem onde é que foi concentrado os cultivos, os engenhos, né, para cultivo de cana-de-açúcar? No litoral. Mas em qual litoral? Um pouquinho em São Vicente, que logo se desfez, e mais concentrado em Pernambuco, na capitania hereditária de Pernambuco. Por quê? Porque Pernambuco contava com um solo especial para o cultivo de cana, que é o massapê, e porque geograficamente Pernambuco estava mais próximo de Portugal, para onde poderia escoar essa produção de açúcar. São Vicente estava mais longe, portanto tinha um solo mais pobre, que diminuía a produtividade e tinha uma distância geográfica maior. Logo, a cana-de-açúcar não prosperou em São Vicente, prosperou em Pernambuco. Legal? Já consegue explicar numa próxima? Tem que saber explicar, hein? O motivo pelo qual lá em Pernambuco o ciclo da cana prosperou. Em outras partes do Brasil, não. Muito bem. Associada ao cultivo da cana-de-açúcar surge a pecuária. Por quê? Porque a pecuária ela fica proibida por lei de ocupar a área do litoral. Ela é obrigada a ocupar mais o interior, já que os grandes pecuaristas demandavam grandes porções de terra. Como a faixa estreita litorânea era dominada por força de lei, era determinada, né, para o cultivo de cana-de-açúcar, sobrou mais o interior para o pecuarista. Então a gente tem o cultivo da cana-de-açúcar prosperando na zona da mata, que é como nós chamamos o litoral do Nordeste, e nós temos a pecuária prosperando no sertão, que é como nós chamamos o interior do Nordeste. Então notem, né, o que foi responsável pela ocupação do sertão no Brasil? Foi a pecuária. Mas percebam aqui que eu estou destacando apenas as atividades principais, porque se eu quisesse também destacar outras atividades coadjuvantes, eu deveria citar a produção de fumo, tabaco, lá na Bahia, e também a produção de algodão, aqui, ó, junto com a pecuária, no sertão do Nordeste. Eram atividades secundárias. Você tinha a produção de arroz também em pequenos estabelecimentos. Você tinha a produção de farinha de mandioca. Mandioca! Os índios plantavam mandioca com essa prática agrícola chamada coivara, e ensinaram os portugueses, que passaram também a plantar mandioca e produzir farinha de mandioca a partir dessa raiz, ok? Certo? Bacana, hein? Vamos avançar então. Ó, o que nós falamos aqui sobre a pecuária? Ela foi a primeira atividade a levar a ocupação mais para o interior, para o sertão do Nordeste. Pega isso, hein? Isso é importante. E, Ricardo, no que se estabeleceu a pecuária? Se estabeleceu nas margens do Rio São Francisco, que na época foi batizado de Rio dos Currais. Por quê? Lá no Nordeste, fazenda era chamada de curral. Pegou aí? Fácil. Agora, vamos aqui. A gente sai agora desse conjunto cana, pecuária, e vai para um outro. A gente agora desce para São Vicente. Lembra que eu falei que a cana-de-açúcar deu certo na capitania de Pernambuco, mas São Vicente ela não deu certo. Já expliquei, né? Agora, o que vai acontecer lá em São Vicente? Um grupo de expedicionários vão se reunir
e vão receber o nome de bandeirantes porque eles saíam em campanhas em direção ao interior levando bandeiras e vão gerar o quê? Gerar um processo de saídas e expedições de tempos em tempos para explorar o interior do Brasil. Ora para apresamento de índios, escravizar índios para o trabalho, né, escravo junto à capitania de São Vicente, ou então em Pernambuco mesmo, e também para poder tentar explorar se havia no interior do Brasil, conforme rezavam as lendas, né, montanhas de ouro, pedras preciosas. E adivinhem, eles descobriram, mas descobriram depois que atravessaram a linha de Tordesilhas, o meridiano de Tordesilhas, e foram achar em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, fontes jazidas de ouro e pedras preciosas, sendo o ouro principal. Então aí você tem, a partir do século XVII, a partir de 1680, iniciando o ciclo do ouro, certo? O ciclo da mineração, ok? É o que nós tratamos aqui, ó, certo? O ciclo da mineração, certo? Então os bandeirantes foram importantes para poder explorar o território brasileiro, levar o país mais para o interior, onde foi descoberto aqui a presença de ouro, o que forçou, inclusive, nós falamos aí no primeiro quadro, né? O cancelamento do Tratado de Tordesilhas e a assinatura do Tratado de Madrid, que dava ao Brasil o quê? Dava ao Brasil a região sul, a região centro-oeste e parte da região amazônica. Olha que interessante, né? Os caras entraram mesmo, bateram com o pé na porta, foram invadindo o Brasil e levaram essas terras para a coroa portuguesa. Avançando, o ciclo do ouro ele foi importante porque ele aumentou a quantidade de escravos, aumentou a população do Brasil via ingresso de escravos. E esses escravos eram levados lá para o interior do Brasil, onde acontecia a mineração, formando então ali as primeiras vilas e os primeiros arraiais, que eram formados onde? No arredor dos fortes. Esses fortes foram construídos na região centro-oeste para proteger, inclusive, né, contra ali, os interesses de Paraguai, por exemplo. Ok? Então, perceba como é que o espaço geográfico foi se formando, como cada região foi sendo ocupada a partir de uma dada atividade econômica. Importante para vocês, hein? Então a gente avança, chega aqui no século VII, século VIII, perceba que eu estou ainda navegando ali nos mares do século XVI, XVII e XVIII. Essas atividades não esperam uma terminar para iniciar, elas acontecem concomitantemente, ou quase concomitantemente. Olha o que a gente vai ter ali no século XVII e XVIII, as drogas do sertão aparecendo. Só que esse sertão aqui não quer dizer o sertão interior do Nordeste, é sertão interior do Brasil, mais especificamente, região amazônica. Em que eram as drogas do sertão? Era todo aquele tipo de especiarias encontrado na floresta, como por exemplo cacau, urucum, raízes de árvores que tinham propriedades medicinais, ervas, guaraná, né? Tudo isso daí configuravam as drogas do sertão. Eram especiarias valiosíssimas lá na Europa. E é óbvio, né? Os jesuítas se aproximaram dos índios, catequizaram-nos, fizeram lá suas reduções, como eram chamados aqueles estabelecimentos de ensino da religião para os índios e também onde se praticava a agricultura em volta e a exploração, óbvio, das drogas do sertão nos arredores. E ali começou-se o processo de exploração. Os jesuítas exploravam as drogas do sertão, lá na região amazônica, e exportavam isso para Portugal. Bem malandros, né? Bem comerciantes esses caras. E além desse detalhe aqui, né, das drogas do sertão, temos também que destacar a seguinte: quando se começou a dar esses primeiros passos na região norte, era uma região desprotegida, suscetível a ataque de piratas franceses, ingleses, holandeses, certo? Então, para poder dar apoio a esses caçadores, aos jesuítas, a esses expedicionários, foram construídas fortificações militares ao longo dos rios que davam acesso à região, ao interior do Brasil, a região Amazonas, ok? E aí, esse foi o primeiro eixo de ocupação da região norte, vocês não podem esquecer isso. O primeiro eixo de ocupação da região norte, com base na atividade da exploração das drogas do sertão, que a gente pode chamar de extrativismo vegetal, olha aí que bacana, hein? Extrativismo vegetal das drogas do sertão. O primeiro eixo de ocupação foram os rios foram essenciais. E os fortes foram sendo construídos ao longo desses rios, e as expedições militares foram sendo realizadas para poder encaminhar, descobrir rotas, né, de acesso à região amazônica, certo? E isso vai fazer com que essa região tenha a sua primeira ocupação. Então, a primeira atividade econômica que vai gerar uma ocupação inicial na região norte vai ser a exploração das drogas do sertão. Não pode esquecer disso, é importante. Que vez por outra,
vai cair na banca que você pretende fazer, como já caiu. Avançando, Ricardo, você repetiu aqui pecuária, né? Mas aquela pecuária ali é a pecuária que é praticada na região sul. Lembra que eu falei que os bandeirantes, eles haviam atravessado a linha de Tordesilhas e deram para a coroa portuguesa o território atual da região sul, centro-oeste e região norte, né? Então nós falamos aqui que as drogas do sertão foram exploradas lá na região norte. Nós falamos que a mineração foi explorada na região centro-oeste, pegando ali Minas Gerais também, que é a região sudeste, né? O interior da região sudeste. Agora vamos falar da região sul. Qual foi a atividade que, a partir da invasão dos bandeirantes, foi implementada pela coroa portuguesa lá na região sul do Brasil? Foi a pecuária. Só que a pecuária lá na região sul, as fazendas de pecuária que surgiram lá eram chamadas de estâncias. Então note que interessante, o Brasil é tão grande, são tantas diferenças regionais, que lá no nordeste do Brasil as fazendas eram chamadas de currais. E lá no sul do Brasil as fazendas eram chamadas de estâncias de gado. E aqui é o que eu tento explicar. As estâncias, elas tomam o lugar de quem? Das reduções. O que eram reduções, Ricardo? Que também eram chamadas de missões. Eram aqueles espaços utilizados pelos jesuítas para catequizar os índios, para conviver com os índios. E óbvio, era um espaço de ensino, tinha os dormitórios e tinham também a área em volta desses dormitórios, dessas áreas de ensino, de confraternização, as áreas de cultivo, né? As terras tomavam conta, ficavam no entorno das reduções. Quando os bandeirantes invadiram a atual região sul, lá tinham os espanhóis, os jesuítas espanhóis, cuidando das suas missões e reduções, né, catequizando os índios. Os bandeirantes foram lá, acabaram com tudo, expulsaram os espanhóis e no lugar, quem foi para lá? Vários colonos portugueses enviados dos Açores pela coroa, que ocuparam a região, dando a primeira atividade econômica da região, sendo a pecuária. E aí note que interessante, a mineração não termina. Olha aqui, a mineração continua, né? Século XVII e XVIII. Olha a pecuária aqui na região sul, século XVIII. Então a mineração lá da região do centro-oeste e Minas Gerais vai ser abastecida, lembrem, né? Nós temos ali uma grande população de escravos. Escravo não ganha salário, mas pelo menos comida tem que ter, senão não trabalha, não aguenta. E aí o empreendedor, né? O empreendedor pede seu investimento, que é o escravo. O escravo é uma mercadoria no Brasil dessa época. Então você tem os fazendeiros, né, que criam gado vindo via São Francisco até a região de Minas Gerais para abastecer a mineração com gado e seus derivados, né, leite, queijo, couro, animal para tração. E do sul a mesma coisa, só que do sul, indo em direção à mineração do centro-oeste, eles não iam pelos rios, como foi o caso, né, lá no Nordeste, do São Francisco e do Parnaíba também, em menor grau. Eles iam pela Rota dos Tropeiros. E ao longo do caminho da Rota dos Tropeiros, haviam paradas, feiras, em que esse gado que era conduzido parava e ali alguns eram vendidos. Essas feiras ajudaram a dar origem a certas cidades, como por exemplo Curitiba. Curitiba é uma cidade que surgiu na Rota dos Tropeiros, como outras cidades que surgiram lá na rota das expedições militares que procuravam a Amazônia para explorar as drogas do sertão, certo? Muito bacana. Já falei aqui com vocês, né? Fortaleza é uma cidade que surgiu em volta de um forte, de uma fortificação militar que foi construída para proteger a região norte da invasão dos franceses. Lembrem-se, quem fundou a cidade de Maranhão, o estado do Maranhão, né? São Luís, a capital do Maranhão, quem fundou foram os franceses. E nós não fomos colonizados por franceses, né? Mas tivemos cidades fundadas por eles. Os holandeses também tiveram grande participação, até que foram expulsos pela ação dos portugueses, né? Das expedições militares de Portugal. Voltando aqui para a gente finalizar. Então, pecuária teve dois destaques, né? Região Nordeste e região Sul. E a gente chega finalmente à cafeicultura. E esse é o produto agrícola definitivo, transformador. Por quê? Porque o café era um produto muito caro, muito cobiçado nos principais mercados da época. Quando eu falo em mercado, lembre-se, né? Mercado é área para venda, são as trocas comerciais. E quais eram os principais mercados da época? A Europa, principalmente, e a América do Norte, que surgia como uma grande potência. Os Estados Unidos, né, basicamente. Então, a gente tem aqui a cafeicultura, o café como se fosse um produto dos ricos.
um produto da elite e da classe pensante. E esse café, o Brasil era rico em sua produção, era o maior produtor mundial de café. Hoje é um espaço que ele divide com a Colômbia, mas na época o Brasil era absoluto. E o café gerou para o Brasil tantos dividendos, tantos lucros, tanta entrada de capital com as exportações, que isso fez com que a balança comercial do Brasil, que é aquela diferença entre importações e exportações, ficasse superavitária. Antes, o Brasil ele sempre comprava mais, importava mais do que vendia, portanto ficava com uma balança comercial deficitária. Você tinha evasão de divisas em vez de mais entrada de divisas, entrada de dinheiro, né, algo que financiasse o desenvolvimento. O café ele vai mudar a balança comercial. O Brasil passa a vender mais em valores absolutos, né, do que comprar. Esse montante de capital sendo acumulado no país vai gerar uma poupança. Essa poupança vai financiar a infraestrutura do país. Então a gente diz, sem medo de errar, você tem que gravar isso, meu aluno, que a cafeicultura foi o produto transformador do país, certo? Por quê? Porque vai financiar a industrialização, a infraestrutura que vai levar a industrialização adiante. Em que momento isso acontece, Ricardo? Então, acontece, você sabe, quando estoura aquela crise lá em 29 nos Estados Unidos, o crash da Bolsa de Nova York. E aí vai forçar o quê? Os cafeicultores que não conseguiram mais vender café para os Estados Unidos a pegar esse dinheiro e investir em outra coisa. Essa outra coisa era o quê? Era a indústria. Afinal, estava na hora do Brasil se modernizar, certo? Essa foi a transição do café para a indústria. Mas isso a gente discute numa outra aula sobre industrialização nacional. Já está lá no YouTube, tá? Confere lá. E aqui a gente chega finalmente à borracha. Não que a borracha tenha sido o último ciclo, né? Na verdade, a borracha acontece junto com a cafeicultura. A questão é que uma acontece na região sudeste, a cafeicultura, e a borracha acontece lá na região norte. A borracha ela é produzida a partir do látex, que é extraído das seringueiras, que é uma árvore típica brasileira, tipicamente amazônica. E nós tivemos ali basicamente 2 ciclos. No primeiro ciclo da borracha, no finalzinho do século XIX, ali por volta de 1870, quando o primeiro ciclo, né, o primeiro surto da exploração da borracha acontece, o Nordeste passava por uma situação muito difícil economicamente. E os nordestinos, em sua maioria, migraram da região Nordeste para a região Norte, atrás dos seringais, para explorar o látex, porque, afinal de contas, aqui você tem que entrar no contexto do mundo. Qual era o contexto do mundo? Revolução Industrial. Revolução Industrial, automóvel, produção de automóvel, pneus para automóvel, feito de borracha. Então, isso estava explodindo no mundo. O carro era o produto do momento. Então, os nordestinos migraram para a região norte para poder explorar o látex da seringueira. E foram tão a oeste que acabaram invadindo a Bolívia. A invasão da Bolívia suscitou problemas diplomáticos, que foi resolvido apenas em 1903, com a intervenção do Barão do Rio Branco, que costurou junto com a Bolívia o Tratado de Petrópolis. Com esse Tratado de Petrópolis, aquelas regiões bolivianas que foram invadidas pelos brasileiros foi dada ao Brasil, mediante o quê? Ao pagamento de uma indenização e a promessa da construção de uma ferrovia, a Madeira Marmoré, que ligaria o território boliviano ao rio Amazonas, o que daria à Bolívia, que não tem saída para o mar, lembre-se, um acesso ao Oceano Atlântico. Certo? Então foram negociações, perceba, na maioria dos casos aqui, quase todos os casos, o Brasil conseguiu fazer o seu mapa atual por meio de negociações, tratados. Praticamente não precisamos guerrear para obter territórios. Essa é uma história da qual temos que ter um certo orgulho, concordam? Então, a gente fecha então aqui com o último espaço do Brasil conquistado, que foi o território do Acre. Na verdade, não foi o último espaço, porque no final do século XX vai acontecer a conquista de um novo território brasileiro, que é o território marítimo. Mas isso a gente fala umas 2 aulas para frente. Combinado? Forte abraço, a gente se vê.